Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, uma verdadeira investigação que cruza milênios de história. O nosso objetivo é seguir o rastro do texto bíblico, sabe? Desde as suas formas mais antigas, lá nos manuscritos em papiro e pergaminho, até chegar nas versões que a gente tem hoje aqui em português. É uma história impressionante de preservação, de descobertas arqueológicas e, claro, de muita tradução. E é essa história que nos ajuda a entender como milhões de pessoas hoje leem esses textos tão antigos. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que move todo o nosso estudo é esta aqui. Se a gente não tem os documentos originais, o que os especialistas chamam de autógrafos, de nenhum livro da Bíblia, como é que podemos ter certeza de que o texto que lemos hoje é confiável, que não foi alterado ou até perdido com o tempo? Essa é uma pergunta super legítima, uma questão acadêmica séria. E a resposta, vejam bem, não está num salto de fé cego, mas sim numa análise rigorosa das evidências que nós temos. O nosso objetivo hoje é justamente esse: explorar essas evidências, dar uma olhada nas línguas em que a Bíblia foi escrita e entender a jornada complexa da sua tradução. No final, a ideia é ter uma base bem sólida para a gente mesmo avaliar a confiabilidade do texto. Para organizar essa nossa viagem, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos começar com a busca pelo texto original, olhando para as provas físicas que sobreviveram. Depois, vamos mergulhar nas línguas originais, o hebraico, o aramaico e o grego, para entender como a própria linguagem moldou a mensagem. Em seguida, a gente vai explorar a arte e a ciência da tradução, que é um desafio enorme. Daí, vamos fazer um passeio pela história das traduções no mundo, para depois, finalmente focar em como a Bíblia chegou na nossa língua, o português. Vamos começar? Nossa investigação começa, como tem que ser em qualquer estudo histórico sério, pelas evidências físicas. A gente não parte de teorias, mas daquilo que podemos de fato analisar, os manuscritos antigos. Esta primeira parte é o alicerce de tudo, porque é aqui que a gente encontra os testemunhos mais próximos dos textos como foram escritos originalmente. A primeira palavrinha técnica que a gente precisa dominar é essa aí, autógrafo. O que é isso? Simples, é o documento original, a primeiríssima versão escrita. E aqui vem o fato que define todo esse campo de estudo. Nós não temos nenhum autógrafo de nenhum livro da Bíblia. Isso pode soar como um problema gigantesco, né? Mas, na verdade, é a coisa mais normal do mundo para praticamente toda a literatura da antiguidade. A falta dos originais não quer dizer que a gente não possa reconstruir o texto. Pelo contrário, isso nos força a olhar para as cópias, e a quantidade e a qualidade dessas cópias que se tornam o centro da nossa análise. E aqui a gente chega nas nossas primeiras testemunhas, os papiros. Pensem neles como as fotos mais antigas que a gente tem do texto. O P52, por exemplo, é um pedacinho de nada do Evangelho de João. A importância dele não está no tamanho, mas na data. Ele é de cerca de 110 a 125 depois de Cristo. Isso nos coloca a apenas umas 2 ou 3 décadas do momento em que o original foi escrito. Gente, isso é um piscar de olhos em termos de história antiga. E tem mais, o P46, que alguns datam do fim do século I, nos dá quase todas as cartas de Paulo, talvez só 20 anos depois de elas começarem a circular. Esses papiros são a prova física de que o texto do Novo Testamento já circulava muito cedo e de forma bem consistente. E esses fragmentos não foram achados sozinhos, não. Eles fazem parte de grandes coleções que simplesmente revolucionaram o estudo do Novo Testamento no século XX. Os papiros de Oxirrinco, por exemplo, foram achados em antigos lixões no Egito. É fascinante pensar nisso. No meio de contas a pagar e cartas pessoais, encontraram mais de 35 manuscritos do Novo Testamento. As coleções de Chester Beatty e Martin Bodmer, que vieram depois, trouxeram manuscritos ainda maiores, como o P45, com partes dos 4 evangelhos e Atos, e o P66, com quase todo o Evangelho de João. Cada coleção dessas adicionou uma peça crucial ao nosso quebra-cabeça, permitindo que os estudiosos comparassem cópias de lugares diferentes, todas datando dos primeiros séculos do cristianismo. Agora, vamos avançar um pouco no tempo e no material. A gente sai dos frágeis papiros e chega nos robustos códices de velino, que são basicamente livros antigos feitos de pele de animal. Esses são os pesos pesados da evidência textual. O Códice Sinaítico, cuja história da descoberta por um cara chamado Tissendorf no mosteiro de Santa Catarina já daria um filme, é uma maravilha. Ele é de meados do século IV e contém o Novo Testamento inteirinho, a cópia completa mais antiga que existe. E o seu irmão, o Códice Vaticano, é até um pouquinho mais antigo e é visto por muitos como um dos textos mais puros e precisos que temos. Juntos, esses livros nos dão uma visão quase completa do texto do Novo Testamento como ele era na época do imperador Constantino.
Olha, esse gráfico aqui fala por si só e ilustra um ponto que é simplesmente fundamental: a pura abundância de material. Quando a gente compara o número de manuscritos gregos do Novo Testamento com outras obras super importantes da Antiguidade, a diferença é brutal, não tem nem comparação. A gente tem mais de 6.000 manuscritos ou fragmentos do Novo Testamento. Para a Ilíada de Homero, que é tipo a obra máxima da literatura grega, temos uns 650. Para outros autores, como Eurípides, o número cai para umas poucas centenas. Essa riqueza de material dá aos estudiosos uma quantidade de dados para trabalhar que é a inveja de qualquer especialista em literatura clássica. Então, a questão não é só a quantidade, mas também a antiguidade dessas cópias. Como a gente viu com o papiro P52, a lacuna de tempo entre o original e a nossa cópia mais antiga pode ser de menos de 100 anos, às vezes só algumas décadas. Para a maioria das obras clássicas, esse intervalo é de 800 a 1.000 anos. Imagina só a diferença que isso faz. É como tentar reconstruir um livro de 1.000 anos atrás, com uma única cópia feita ontem, versus fazer isso com milhares de cópias, algumas feitas poucas décadas depois do original. A base que a gente tem para reconstruir o texto do Novo Testamento é, sem exagero, exponencialmente mais forte. Essa citação de Sir Frederick Kenyon, que foi diretor do Museu Britânico e um dos maiores especialistas em manuscritos antigos, resume perfeitamente a conclusão de muitos estudiosos. Apesar de não termos os originais e de existirem pequenas variações entre as cópias, a quantidade e a antiguidade das evidências são tantas que nos permitem reconstruir o texto com um grau de certeza altíssimo. Tão alto que nenhuma doutrina central da fé cristã depende de uma passagem que seja textualmente incerta. A essência da mensagem, o núcleo, foi transmitido de forma impressionante. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o que fica? O alicerce da nossa confiança no texto bíblico não é ter um único original guardado a 7 chaves, mas sim a imensa riqueza de testemunhas que a gente tem. São milhares de cópias. Algumas, como os papiros P52 e P46, são de uma época incrivelmente próxima à dos apóstolos. E essa abundância de evidências, que supera qualquer outra obra da antiguidade, dá aos especialistas uma base de dados extremamente sólida para reconstruir o texto original com uma precisão enorme. Beleza, já vimos as embalagens, os manuscritos. Agora, vamos olhar para dentro, para o conteúdo, a linguagem em si. A Bíblia não foi escrita numa língua só, mas em 3, e cada uma delas tem uma personalidade única. Entender as características do hebraico, do aramaico e do grego é fundamental para a gente sacar as nuances do texto. Cada língua foi, de um jeito incrível, perfeita para transmitir uma parte específica da mensagem. O hebraico, que é a língua da maior parte do Antigo Testamento, não é uma língua de filosofia abstrata. É uma língua que pinta quadros, ela é pictórica. A narrativa hebraica não diz só "ele viu". Ela diz "ele levantou os olhos e viu". Faz a gente visualizar a cena. Ela também é super concisa, vai direto ao ponto. E talvez o mais importante, é concreta. Conceitos que para nós são abstratos, como pecado, são expressos com imagens concretas: errar o alvo, se desviar do caminho, se rebelar. A língua descreve o mundo como ele é visto, focando na ação, no fenômeno e não na análise interna. É isso que dá ao Antigo Testamento aquela força narrativa tão característica. Para a gente sentir o poder dessa concisão do hebraico na prática, olha só que exemplo perfeito. O primeiro verso do Salmo 23. Em português a gente diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". São 9 palavras. Em hebraico, Adonai, Roi, Lo Eshessar. 4 palavras. 4! Isso mostra como o hebraico consegue empacotar um significado gigantesco em pouquíssimas palavras. Cada uma delas tem um peso enorme. E no meio do caminho, a gente tem o aramaico, que funciona como uma ponte linguística dentro da própria Bíblia. Ele é bem parecido com o hebraico e aparece em trechos de livros como Daniel e Esdras, que foram escritos durante e depois do exílio na Babilônia. Nessa época, o aramaico era a língua internacional, tipo o inglês de hoje. Mas a importância dele vai além. Na época de Jesus, era a língua do dia a dia na Palestina. Então, muito provavelmente, foi a língua que Jesus e seus discípulos falavam em casa. O aramaico conecta o mundo do Antigo Testamento com o do Novo. Agora, vamos para o grego koiné, a língua do Novo Testamento. Se o hebraico é concreto e pictórico, o grego é preciso e analítico. Koiné quer dizer comum. Era a língua universal da parte oriental do Império Romano. Essa universalidade foi providencial, claro, para espalhar o evangelho rapidamente. Mas o grego também oferecia uma precisão teológica fantástica. Por exemplo, ele tem palavras diferentes para tipos de amor, como ágape e filha, ou para dizer outro da mesma espécie, allos, e outro de uma espécie diferente, héteros. Com sua sintaxe complexa e vocabulário rico, o grego foi o veículo perfeito
para articular as doutrinas mais complexas da fé cristã para o mundo todo. E essa precisão toda do grego fica super clara quando a gente olha para o verbo. Um único verbo em grego carrega uma densidade de informação que é impressionante. Ele não indica só quando a ação aconteceu, como em português, mas principalmente o tipo de ação. Se foi uma ação contínua, um evento único e pontual, ou uma ação que já terminou, mas cujos resultados continuam. E além disso tudo, ele ainda carrega informação sobre o modo, a voz, a pessoa e o número. É muita informação compactada numa única palavra, o que permite um nível de detalhe teológico que é um baita desafio para qualquer tradutor. Resumindo esta sessão, o que a gente viu é que as 3 línguas da Bíblia não parecem ter sido escolhidas por acaso. O hebraico, com sua natureza que pinta imagens, foi o veículo perfeito para a narrativa e poesia do Antigo Testamento. O aramaico foi a ponte histórica e cultural entre os 2 testamentos. E o grego koiné, com sua precisão e alcance mundial, foi um instrumento ideal para articular a teologia cristã e levá-la para todos os cantos. Cada língua cumpriu um propósito específico e se mostrou ideal para sua parte na história. A gente já viu as evidências dos manuscritos e a natureza das línguas originais. Agora, a gente precisa encarar o próximo grande desafio. Como é que a gente transporta a mensagem desses textos tão antigos, escritos nessas línguas tão específicas, para o nosso mundo e para a nossa língua hoje? Essa é a arte e a ciência da tradução. Um processo que é muito, mas muito mais complexo do que só trocar uma palavra por outra. Uma boa tradução da Bíblia é quase um ato de malabarismo, tentando equilibrar 4 metas principais. A primeira, e mais importante, é a exatidão. A mensagem tem que ser fiel ao que o autor original quis dizer. Mas não para por aí. A adaptação exige que o estilo da tradução, se é formal, poético, argumentativo, reflita a intenção do autor. A terceira meta é a naturalidade. O texto traduzido não pode soar estranho, traduzido. Ele tem que fluir naturalmente na língua de quem lê. E por último, sempre que der, a forma literária, como a estrutura de um poema, deve ser preservada, mas nunca se isso for atrapalhar a clareza e a exatidão. É um equilíbrio constante. Essa citação de um teórico da tradução, Raymond Elliott, vai direto no coração do maior desafio do tradutor. A língua não é um código neutro. Ela é um espelho da cultura. As palavras que um povo usa e as que não usa mostram como ele enxerga o mundo, seus valores, seus relacionamentos. Por isso, traduzir não é só trocar palavras, é construir pontes entre universos culturais diferentes. E isso, claro, é um trabalho super delicado. Vamos ver um exemplo bem prático para a coisa ficar mais clara. Para dizer a idade de Noé, o hebraico usa uma expressão que, ao pé da letra, é Noé era o filho de 500 anos. Já o espanhol usa uma ideia de posse. Noé tinha 500 anos. A língua Exil da Guatemala simplesmente afirma a existência. Houve 500 anos de Noé. Imagina se a gente traduzisse literalmente do hebraico para o português. Noé era filho de 500 anos. Não faria sentido nenhum. O tradutor precisa entender o conceito por trás e expressá-lo da maneira mais natural na nossa língua. As figuras de linguagem são outro campo minado. Um símile ou um eufemismo até que são mais fáceis. Mas a metáfora é profundamente cultural. Quando Jesus chama Herodes de aquela raposa, na nossa cultura a gente entende na hora. Astúcia, esperteza. Mas e se em outra cultura a raposa fosse vista como um animal que dá azar? A tradução literal passaria uma ideia totalmente diferente. O tradutor não pode só transferir a imagem, ele precisa transferir o significado por trás da imagem, o que às vezes exige até trocar a metáfora ou colocar uma nota de rodapé. Então, para a gente fechar essa parte, o ponto central é: não existe tradução sem interpretação. É impossível. O tradutor precisa o tempo todo fazer escolhas para equilibrar exatidão, estilo, naturalidade, enquanto navega pelas diferenças entre as línguas e culturas. O objetivo final de uma tradução fiel não é replicar as palavras exatas, mas sim recriar no leitor de hoje o mesmo impacto e o mesmo entendimento que o texto original teve nos seus primeiros leitores. Agora que a gente já entendeu a teoria e os desafios, vamos para a história. Vamos traçar a saga de como a Bíblia de fato viajou pelo mundo. Essa vontade de traduzir as escrituras é quase tão antiga quanto as próprias escrituras, começando muito antes da era cristã e continuando numa história cheia de erudição, sacrifício e até revoluções tecnológicas. Essa história de tradução começa muito, muito cedo, e com versões que foram importantíssimas. A mais influente de todas para o Novo Testamento foi, sem dúvida, a Septuaginta. Feita por sábios judeus em Alexandria, no Egito, séculos antes de Cristo, essa tradução grega do Antigo Testamento era, na prática, a Bíblia que os apóstolos e a igreja primitiva usavam e citavam.
Ao mesmo tempo, na Palestina, surgiram os Targums, que não eram traduções literais, mas paráfrases explicativas do hebraico para o aramaico. E séculos depois, lá pelo ano 400, a Vulgata Latina, a tradução monumental de Jerônimo, se tornou a Bíblia oficial da Igreja no Ocidente por mais de 1000 anos, moldando a língua e a teologia da Europa inteira. A história da Bíblia em inglês é uma verdadeira novela, cheia de heróis e mártires e mostra a paixão que a Reforma Protestante tinha por colocar a Bíblia na mão do povo. O primeiro passo foi de João Wycliffe, lá em 1382, mas foi William Tyndale, um século depois, quem realmente mudou o jogo, traduzindo direto do grego e do hebraico. O trabalho dele foi tão bom que boa parte da famosa Bíblia King James é, na verdade, de Tyndale. Ele pagou com a vida por essa ousadia, foi estrangulado e queimado em 1536. E o mais impressionante é que sua última oração, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra, foi atendida poucos anos depois, quando o próprio rei autorizou a publicação de Bíblias em inglês baseadas no trabalho de Tyndale. Essa luta toda culminou na King James Version de 1611, uma obra-prima que moldou a língua inglesa por séculos. Durante séculos, traduções como a King James se basearam num texto grego chamado Textus Receptus, ou texto recebido, que era o padrão da época, mas feito a partir de manuscritos medievais, mais recentes. Só que no século XIX, tudo mudou. A descoberta daqueles códices incríveis, como o Sinaítico e o Vaticano, deu aos estudiosos acesso a textos 1000 anos mais antigos. Caras como Westcott e Hort defenderam que esses manuscritos mais velhos eram mais confiáveis. A edição do Novo Testamento grego que eles publicaram em 1881 foi uma revolução. A partir daí, quase todas as traduções modernas passaram a usar esse tipo de texto crítico, baseado nas evidências mais antigas. Resumindo essa parte, a história da tradução bíblica é uma de expansão contínua. Começou lá na Antiguidade com versões super importantes, como a Septuaginta e a Vulgata. Ganhou um impulso enorme na Reforma, com a luta apaixonada por Bíblias na língua do povo, com heróis como Tyndale, e foi revolucionada no século XIX pela ciência da crítica textual, que, com a descoberta de manuscritos mais antigos, nos deu um texto grego mais preciso, que é a base para as traduções que a gente usa hoje. E depois de toda essa viagem pelo mundo e pelo tempo, a gente finalmente aterrissa em casa. Como é que essa longa corrente de transmissão e tradução chegou até nós, falantes de português? A história da Bíblia na nossa língua também é riquíssima, começando com a realeza na Idade Média e chegando ao trabalho incrível de um homem que definiu o texto sagrado para o mundo de língua portuguesa por séculos. As primeiras tentativas de trazer a Bíblia para o português vieram da coroa portuguesa, bem antes da Reforma. Lá no século XIII, o rei Dom Dinis já tinha traduzido um pedaço de Gênesis a partir do latim. Outros reis e nobres fizeram o mesmo nos séculos seguintes, mas eram sempre traduções parciais, baseadas na Vulgata ou em outras traduções. O cara que mudou o jogo mesmo foi João Ferreira de Almeida, lá no século XVII. A publicação do Novo Testamento dele, em 1681, foi o Marco Zero. A obra completa, terminada por amigos depois que ele morreu, só foi publicada como uma Bíblia inteira em 1819 e se tornou o texto fundamental para os protestantes de língua portuguesa. A importância de João Ferreira de Almeida é gigantesca. Ele foi o primeiro a encarar a tradução da Bíblia inteira para o português a partir das línguas originais. Assim como os tradutores da King James, ele usou o Textus Receptus, que era o texto grego padrão da época. Mesmo com todos os desafios e algumas imperfeições, a tradução dele criou um padrão de linguagem e estilo que influenciou profundamente a fé e a literatura em português. A obra dele é a matriz de quase todas as versões protestantes que a gente conhece hoje. Hoje em dia, quando alguém fala Bíblia de Almeida, a gente tem que perguntar, qual delas? A Almeida Revista e Corrigida, a ARC, é a mais tradicional, mantendo o estilo clássico e a base do Textus Receptus. Já a Almeida Revista e Atualizada, a AERA, de 1959, foi uma grande revisão que modernizou a linguagem e, o mais importante, atualizou o texto do Novo Testamento usando os textos críticos, aqueles baseados nos manuscritos mais antigos. A Almeida Corrigida Fiel, a ACF, busca ser o mais fiel possível à tradução original de Almeida e ao Textus Receptus. E a nova versão internacional, a NVI, não é uma revisão de Almeida, é uma tradução totalmente nova, feita a partir do texto crítico e com uma linguagem bem mais contemporânea. Mas nem só de Almeida vive o leitor brasileiro, né? O Brasil tem uma história rica de outras traduções. A do Padre Figueiredo, do século XVIII, baseada na Vulgata, foi a versão católica padrão por muito tempo. Tivemos a pioneira tradução brasileira de 1917, a primeira feita aqui a usar um texto crítico.
Mais recentemente, traduções como a Bíblia na linguagem de hoje tentaram uma linguagem mais simples. E no campo católico, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução moderna a partir dos originais, super respeitada por suas notas de estudo e rigor acadêmico. Então, para fechar essa sessão, a jornada da Bíblia em português começa nobre, com a realeza, mas se consolida de verdade com o trabalho de João Ferreira de Almeida. A versão dele, baseada no Textus Receptus, virou padrão. As traduções mais recentes, como a ARA e a NVI, já trazem os avanços da crítica textual, usando os manuscritos mais antigos para ter um texto mais acurado. O resultado disso tudo é que hoje a gente tem no Brasil um leque enorme de traduções e podemos escolher a que melhor se encaixa no nosso objetivo, seja para um estudo mais aprofundado, para leitura na igreja ou para devoção pessoal. Ufa, que jornada, hein? Recapitulando todo o nosso caminho, a gente partiu da falta dos originais e encontrou confiança na abundância de manuscritos. Mergulhamos na personalidade única das línguas que moldaram a mensagem. Encaramos os desafios complexos da tradução, que é tanto arte quanto ciência. E, finalmente, traçamos a longa estrada que o texto percorreu até chegar aqui, no nosso português. Foi, sem dúvida, uma jornada de preservação notável. E para quem ficou com um gostinho de quero mais e quer se aprofundar, o campo de estudo é gigante. Na crítica textual, nomes como Bruce Metzger e Kurt Aland são referências obrigatórias. Para o estudo dos manuscritos, Philip Comfort e Frederick Kenyon são fundamentais. Na teoria da tradução, Eugene Nida é um gigante. E claro, a melhor forma de continuar aprendendo é colocar a mão na massa. Pegar gramáticas, léxicos e, principalmente, ler as introduções e as notas de rodapé de boas bíblias de estudo. Elas costumam ter resumos excelentes sobre essas questões. E para a gente terminar, eu queria deixar algumas pulgas atrás da orelha, algumas questões para reflexão. Primeira, saber de toda essa jornada, de toda a complexidade envolvida, muda de alguma forma a maneira como a gente lê as escrituras? Segunda, qual é a importância de ter tantas traduções diferentes disponíveis? Elas são concorrentes ou, na verdade, se complementam, cada uma com um papel? E, por fim, a pergunta mais profunda. Diante de tudo isso que a gente viu, o que significa fazer uma leitura fiel do texto bíblico hoje em dia? É uma questão que envolve tanto estudo quanto humildade. Agradeço muito a atenção